Bom dia a todos, e hoje nós prosseguimos com o capítulo 16, a partir do versículo 13 e seguintes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. E aqui o versículo 13 vem dizer que à tarde subiram codornizes do Oriente, do horizonte, e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E quando o orvalho se evaporou, eis que sobre a superfície do deserto surgiu uma coisa miúda, em forma de grão, como a geada sobre a terra. Então, os israelitas, quando viram isso, eles ficaram perguntando uns aos outros: o que é isso? Porque eles não sabiam o que era. Então, Moisés responde para eles: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer. Para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim os israelitas fizeram. Uns ajuntaram mais, outros ajuntaram menos. Mas quando eles iam medir o gomor, aconteceu que aqueles que tinham juntado mais não tinham demais. E aqueles que tinham juntado pouco não ficaram lhe faltando. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. E daí, a gente faz também um paralelo com a oração do Pai Nosso. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, não pedimos o pão nosso de amanhã ou de toda a nossa existência. Pedimos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Significa exatamente isso daí. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. O pão nosso que Deus nos dá a cada dia é segundo a nossa necessidade. E Moisés disse para o povo: ninguém reserve dele para o dia seguinte, porque o pão nosso é de cada dia. Então, alguns não escutaram Moisés e guardaram o que havia recolhido para o dia seguinte. Aí aconteceu o quê? Que criaram-se vermes e aquilo que eles haviam guardado para o dia seguinte estragou. Ficou com mau cheiro. E
Moisés se irritou contra eles. Então, todas as manhãs, os israelitas fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades. Quando vinha o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia da semana, quando eles recolhiam uma quantidade em dobro de alimento, quer dizer, 2 gomores para cada um. Então, não acontecia nada. Esses alimentos não se estragavam. Por quê? Porque o Senhor ordenou: amanhã é um dia de repouso, né? O 7º dia para os israelitas é dia de repouso, sábado consagrado ao Senhor. Por isso que eles guardavam até o dia seguinte aquilo que eles recolhiam na sexta-feira, e guardavam para o sábado e não se estragava. Somente nesse dia é que era esse alimento em dobro, era preservado de ficarem estragados, né? Eram preservados de vermes. E então, durante os 6 dias, eles ajuntavam no 7º dia, que era sábado, que eles não podiam fazer nenhuma espécie de trabalho, nem mesmo recolher o alimento. Então, eles já tinham a provisão que havia feito no dia anterior, quer dizer, na sexta-feira. No 7º dia, acontece que tinham alguns israelitas que eram teimosos, que não obedeciam. Então, eles, no dia de sábado, no 7º dia, saíam para fazer a provisão. Quer dizer, eles não haviam feito no dia anterior essa provisão dupla para sexta e sábado. Recolheram somente para sexta-feira. Quando eles foram recolher no sábado, não encontraram nada. E o Senhor disse então para Moisés: até quando eles vão se recusar a observar meus mandamentos e minhas leis? E assim o povo repousou, então, no 7º dia. Agora, os israelitas, como eles não sabiam o que era esse alimento diário que eles recolhiam, eles deram a esse alimento o nome de maná. Era uma espécie de semente de cor branca, e diz aqui o versículo 31 que tinha o sabor de uma torta de mel. Então, deveria ser algo saboroso, né? Então, aqui nós vimos como o povo continua com cabeça dura, né? Querendo obedecer ao Senhor em determinadas coisas e em outras não. E nós também observamos como
o Senhor nessa longa caminhada ao sair do Egito, como o Senhor ia provando este povo para ver a fidelidade dele aos seus mandamentos. E, concluindo este capítulo 16, os israelitas comeram maná durante 40 anos, até a sua chegada à terra prometida. Isso significa que Deus, na fidelidade amorosa, cuidou deste povo durante 40 anos no deserto, onde não se encontra alimento. Mas o próprio Senhor alimentou o povo 40 anos com esse maná e com as codornizes que ele enviava. Então agradeçamos ao Senhor, Deus fiel. É um Deus que cumpre o que promete e nunca abandona aqueles a quem Ele ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.